Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar o livro de Esther, capítulo 2, verso 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. O tema da mensagem: a história da rainha Esther. Capítulo 1, verso 1. Banquetes suntuosos eram oferecidos em diversas ocasiões. Suzã era desde os tempos remotos um importante centro cultural, religioso e político. O rei Dário escolheu a cidade para ser sua capital política e administrativa. Rei Ciro, cuja mãe era Medo, e o pai persa, uniu os impérios Medo e Persa. Verso 12. Vasti, a rainha, recusa-se a assistir o banquete. Quando a rainha Vasti se recusou a vir ao banquete, o rei Assuero ficou muito aborrecido e, recomendado pelos conselheiros, depôs a rainha Vasti para que não fosse mais rainha, ficando assim um espaço vago para outra melhor que ocupasse. Isso mostra que Deus, como soberano, tem total controle da situação, abrindo uma porta para que Esther ocupasse. A decisão de Vasti de desobedecer à ordem do rei Assuero, provavelmente supondo que ele a perdoaria, foi um erro grave, pois o soberano havia anunciado a sua chegada diante dos seus convidados, o que tornou a recusa uma afronta pública e levou o soberano a ser humilhado na presença dos seus súditos. Capítulo 2, verso 4. Esther reina em lugar de Vasti. O livro de Esther, embora não menciona explicitamente o nome de Deus, demonstra a sua incessante providência em favor do seu povo. Ele dirige, prevalece e usa o agir dos homens e mulheres para cumprir seus propósitos e perseverar ou preservar seu povo escolhido. O livro demonstra a previsão e providência de Deus das seguintes maneiras: 1. Por Vasti recusar vir à festa do rei. Esther, uma moça judia, foi escolhida para ser a rainha. 2. Mardoqueu, pai adotivo de Esther, descobriu uma conspiração para matar o rei. 3. O rei concedeu a Esther favor especial. 4.
o rei descobriu que Mardoqueu lhe salvara a vida. 5. O rei decidiu honrar a Mardoqueu no momento exato em que Amã entrou no palácio ou na sala do rei. 6. O rei ajudou Ester e o povo judeu, o qual estava pronto para ser destruído. 7. Mardoqueu tornou-se muito influente junto ao rei. Verso 7. Hadassa, que significa murta, é o nome hebraico de Ester. A murta era usado metaforicamente no Antigo Testamento para simbolizar o perdão e aceitação do Senhor para com o seu povo. Verso 17. E a fez rainha, o rei persa, nomeando Ester como rainha, ilustra como Deus pode mudar o coração dos ímpios para que eles cumpram os seus propósitos. Ester agora tinha condições de ajudar o seu povo, o que se tornou necessário 5 anos mais tarde. Usou as decisões espontâneas das pessoas envolvidas para proteger o seu povo. Deus, ele é soberano. Verso 20. Como Mardoqueu lhe ordenara. Embora Ester tivesse sido escolhida e coroada rainha do grande império persa, não se orgulhou, nem se envadeceu por causa da sua posição social e do poder que acabara de receber. Não despreza os conselhos do pai de condição humilde, nem menosprezou sua tradição espiritual. Pelo contrário, manifestou um espírito de mansidão, humildade e submissão após tornar-se rainha, como sempre fizera antes. Capítulo 3, verso 2. Mardoqueu não se inclinava. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Amã. Tudo indica que a homenagem prestada conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Verso 4. Era judeu. Os que conheciam Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava perante Amã. Sua resposta era uma só: era judeu. Deus enviou os judeus ao cativeiro para purificá-los da idolatria. Já vimos nos livros de Esdras e Neemias que os judeus que voltaram a Jerusalém tinham aprendido a lição e queria um culto livre da idolatria. Os judeus que não retornaram também aprenderam a lição. Nessa época, ser judeu
significava muito. Eles se recusavam a curvar-se diante de qualquer ídolo ou ser humano. 2. Para nós, ser cristão deve significar muito. Como Mardoqueu, devemos tomar posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da sua palavra, no meio das pressões da atual sociedade mundana. Esther, uma rainha corajosa, ao se deparar com um desafio desesperador para a sobrevivência do seu povo, Esther refletiu sobre a pergunta de Mardoqueu. Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Nenhuma posição privilegiada isenta uma pessoa da responsabilidade para com o seu Deus. Responder ao chamado de Deus. Apesar da situação parecer perdida, Deus não estava de mãos atadas. Uma oportunidade dada por Deus é um privilégio para o indivíduo que a recebe. Sem dúvida, Deus dirigiu os pensamentos, palavras e ações de Esther. Ela havia conquistado o respeito e a atenção do seu marido. A vida de Esther traz à memória de todas as mulheres a soberania de Deus. Ela fez a vontade do Senhor, usando sua beleza, sua inteligência, combinados com sua fé admirável e destemida. Por meio de sua obediência, Esther se tornou uma verdadeira serva, sendo assim grandemente usada por Deus. A história da rainha Esther e de Mardoqueu, seu pai adotivo, ela tem grandes ensinamentos para a igreja de hoje. Independe aonde nós estamos, o mais importante é a lealdade e a fidelidade a Deus, e não se curvar, não ceder diante das pressões da sociedade. Deus está buscando nos últimos tempos as Estés, as Rutes, as Noemis, os Mardoqueus, os Daniéis e todos aqueles que foram fiéis no Antigo Testamento como exemplo. Está levantando uma igreja de homens, mulheres e jovens destemidos que estão dispostos a sacrificar a sua vida, mas não querem abandonar a Deus. Seja um deste grupo de fiéis. Oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de infinita compaixão e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor, meu Senhor, incondicional, incomparável, imensurável, Pai. Que história maravilhosa, a história da rainha Esther e de Mardoqueu, ó Pai. Uma mulher, meu Pai, que usou, Pai, a sua sabedoria que tu deste a ela e a beleza, Pai, para poder ser instrumento usado por Deus. Se colocou na brecha, Pai, seguindo a orientação do seu pai, seu Mardoqueu, para que pudesse, meu Pai, ser um instrumento usado por Ti no momento certo. Ela se tornou uma líder, meu Pai,
Um exemplo para todos aqueles que estavam fora, na fortaleza de Suzã, ó Pai. E ali, através do ato corajoso dela, Pai, do seu pai Mardoqueu, o Senhor usou de maneira poderosa para dar livramento e escape a todos aqueles que estavam ali naquela cidade. Que da mesma forma, Pai, o Senhor venha levantar nos últimos tempos as Estés, meu Pai, as Ruths, meu Senhor, as Noemis, meu Pai, os Mardoqueus espiritualmente falando, ó Pai, para que possamos ter um evangelho limpo, puro, Pai, livre do pecado, da contaminação, da mistura que é grande nos últimos tempos. Liberta o teu povo e faz uma limpeza no meio do ministério, no meio da igreja, Pai, e aviva a tua obra e a notifica, meu Pai. Eu quero agradecê-lo, Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.